Meus amigos, no vídeo de hoje eu trago para vocês um bot aqui para MetaTrader utilizando o indicador MACD com um setup, cara, que na minha opinião é um dos melhores setups que você pode estar utilizando aí com o indicador de MACD. Beleza, galerinha? Cara, desenvolvi aqui também um sistema muito simples no qual você, com poucas linhas de programação, vai conseguir desenvolver o seu robozinho aqui para MetaTrader, cara, do zero. Você vai pegar esse código aqui já pré-programado, só vai adequar algumas linhas e em questão de minutos o seu robozinho vai estar pronto. Se você quer descobrir como é que é esse sistema, cara, fica aqui comigo, bora aqui para a tela que eu já vou explicar tudo para vocês. Vamos lá. Pessoal, uma das grandes dificuldades aí na programação de MetaTrader, tá, é a quantidade de funções que nós temos e a quantidade de informações que nós precisamos programar aqui para que o nosso robô funcione. Comparando aqui o MetaTrader com o Profit, cara, o MetaTrader é uma linguagem muito mais complexa, demanda de muito mais conhecimento para que você consiga programar o mesmo robô lá para o Profit, tá? Então, pensando nisso, já apresentei para vocês até no vídeo passado esse modelo pré-preenchido, no qual você vai modificar apenas algumas linhas, tá? E em poucos minutos aí você vai conseguir já colocar o seu robozinho para rodar. Claro que isso vai funcionar para robôs mais simples, robôs mais complexos vão sim demandar um script muito mais complexo também, na mesma proporção, mas, vamos dizer assim, para 50% dos tipos de robôs que vocês possam ter ideias aí de desenvolver, esse código aqui vai suprir plenamente aí as suas necessidades, belezinha? Então, cara, vamos aqui primeiro passar o setup, tá? Utilizando o MACD e depois a gente vai programar o código aqui no passo a passo, explicando tudo para você aí que tá do outro lado, compreender da melhor forma possível como criar um robô aqui para MetaTrader, beleza? Galera, o robô de hoje então vai ser utilizando o MACD. Vamos primeiramente inserir aqui o MACD no nosso gráfico para a gente poder conhecer o setup e depois vamos partir aqui para a programação. Então vamos vir aqui ó, em inserir indicadores, clica aqui ó, em MACD, tá? Se ele não tiver aqui, dá uma procuradinha na lista ali de indicadores que já vai aparecer para você, tá bom? Depois vamos deixar aqui ó, nos parâmetros originais, tá? Nem vou mexer em nada e vou dar um OK aqui, belezinha, ele já mostrou aqui pra gente o MACD histograma, tá? Com uma linha que é a média, né? Essa aqui é a média de sinal. Então nós temos aqui um MACD representado pelo histograma e esta linha, né, seria a média de sinal do próprio MACD, tá? O robô que eu quero apresentar para vocês hoje vai ser um robô que vai comprar toda vez que o MACD cortar um determinado patamar. Então vamos colocar aqui uma linha, pessoal, só para vocês entenderem aqui, ó, como é que vai funcionar o setup. Vou até tirar o zoom aqui um pouco. A gente vai colocar uma linha aqui num patamar positivo do MACD e outra linha aqui no patamar negativo. Esses parâmetros, pessoal, a gente vai poder alterar dentro do código, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui do setup? Não é simplesmente pegar a linha de sinal, né? O MACD cruzando com a linha de sinal. E também não pegar o MACD cruzando com a linha zero. A gente vai pegar aqui o MACD cortando um determinado patamar. Porque se ele fica aqui muito consolidado, né? Corta a linha zero para cima, depois corta para baixo, você não consegue fazer dinheiro. O MACD é um indicador para pegar tendência. Então, a gente vai colocar uma linha, tá? A gente vai poder determinar qual o nível dessa linha. E aí, toda vez que o MACD cortar essa linha para cima, aí sim a gente vai fazer a entrada. Obviamente, a gente vai pegar o sinal um pouco mais atrasado, mas a gente vai evitar possíveis violinadas aí do preço. Tá bom? Falando aqui, turma, da situação da compra. Como é que vai funcionar a situação da compra? Nota aqui, ó, que primeiro a gente tem a linha do MACD, tá? Que é essa linha aqui do histograma, abaixo do nosso nível parametrizável, que é esse nível aqui, tá? E no próximo candle a gente tem o MACD acima, né, da linha do nível que a gente parametrizou. Ou seja, houve um cruzamento do MACD com esta linha. Uma vez que existe esse cruzamento, o nosso robô vai entrar comprando a mercado, beleza? E os nossos alvos vão ser em ponto, beleza? A gente vai ter um stop loss e também um take profit em pontos, beleza? Mesma coisa, pessoal, para o sinal da venda. Então, primeiro a gente tem aqui o MACD antes da linha. No próximo, cadê? Foi nesse outro aqui, né? Ó, tem o MACD aqui antes da linha, tá? Aqui antes da linha e depois a gente tem ele após a linha cortando, beleza? Então houve o cruzamento do MACD e aí a gente vai fazer a venda, beleza? Lembrando que se essa linha ficar muito próxima, né, da linha zero, pode ocorrer sim de ocorrer um sinal falso, como foi esse caso, mas que nem eu comentei, você vai poder determinar qual o nível, né, em que você quer colocar essa linha, beleza? Então ela poderia sim ficar aqui, por exemplo, um pouco mais para baixo, ó, e aí essa entrada aqui não teria sido feita, tá bom? Então a gente vai poder deixar esses níveis aqui parametrizáveis, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, tive uma ideia aqui agora, tá? É pegar o seguinte, se a gente, por exemplo, utilizar um alvo, um stop muito longo, né? Sei lá, supondo que você queira utilizar um alvo e um stop de 1000 pontos. Então, por exemplo, aqui o nosso robô entraria comprando, né? Aqui, ó, quando houve o cruzamento, né? O nosso robô entraria comprando, certo? Ou seja, aqui houve um sinal de compra. E quando houver um sinal de venda, por exemplo, se o MACD aqui viesse descendo, ó, e cortasse, né, a linha especificada por nós, a gente teria aqui o sinal da venda.
Então eu vou criar uma condição aqui do seguinte: se eu estou comprado e houver um sinal de venda, então zere as posições. Mesma coisa ao contrário. Se eu estou vendido e houver um sinal de compra, faça a zeragem das posições também. Beleza? Então, por que isso? Porque muitas vezes descaracterizou a operação, né? Você ainda está comprado, o MACD já cortou o contra e não pegou seu alvo nem seu stop. Mas a situação que antes era de compra, agora já não é mais, agora é uma situação de venda, então é interessante que seja feita a zeragem, beleza? Então a gente vai inserir esta situação aqui também no nosso bot, fechado? Então, turminha, o que que eu vou fazer? Eu vou minimizar isso aqui, ó, e a gente vai utilizar este código aqui, ó, pré-programado. Já como é que eu consigo este código pré-programado? Você vai fazer o seguinte, pessoal. A galera aí me cobrava muito sobre um pack de robôs aqui do MT5. Então, acabei criando um pack de robôs também aqui para o MT5. O que que é o pack de robôs, já? O pack de robôs é um drive numa nuvem, onde tem lá todos os códigos abertos, tá? Os códigos que eu ensino a programar aqui no meu canal. Então, você faz uma assinatura. Uma vez que você fez essa assinatura, você vai ter acesso a todo o robô novo que eu trouxer aqui no canal, explicando programação com códigos abertos. Você vai ter acesso a esses códigos, beleza? Obviamente que eventualmente vai ter um ou outro robô aí que eu vou programar para poder vender a parte, tá? Então não vai entrar no pack. Os do pack são somente os que eu ensino a programar aqui no canal. Beleza? Então tem bastante coisa bacana que vai entrar ao longo das semanas. Eu vinha falando muito sobre robôs do Profit, né? Foram 96 vídeos consecutivos aí só falando de robôs para Profit. Agora estão entrando em uma era aí de robôs também para MetaTrader. Por que MetaTrader, pessoal? Porque o MetaTrader, primeiro, ele é gratuito, tá? Você não paga nada para rodar. Você não precisa contratar módulo de automação como é no Profit. Uma vez que você programou um robô, você consegue rodar em qualquer ativo que a sua corretora disponibiliza. Então, se a sua corretora disponibilizar lá criptomoedas aqui no MetaTrader, você vai conseguir rodar criptomoedas, você vai conseguir rodar mercado americano, você vai conseguir rodar Forex, você vai conseguir rodar o que você quiser. Então, abre uma infinidade aí de possibilidades. Enquanto aqui no Profit Chart a gente vai conseguir rodar o quê? Índice e dólar. Obviamente consegue rodar ações também, mas robôs de giro não dá para rodar ações, fica muito caro. Se você for rodar Bitcoin aqui no Brasil também é caríssimo, tá? Você vai pagar uns R$ 6 de corretagem para cada contrato executado. Você poderia também utilizar os robôs do Profit para rodar no Black Arrow? Poderia, mas aí você tem que contratar mais o Black Arrow e mais um plano de automação. Então, acaba encarecendo. O MetaTrader é uma plataforma que nasceu para robôs. Então, resolvi começar a falar também aqui de MetaTrader no meu canal, até porque eu já tenho alguns robôs de MetaTrader que eu vendo, tá bom? Até se você quiser dar uma olhadinha, veja os links da descrição dos robôs. Então chega de falação e bora começar a programar aqui. Olha só, quando a gente insere aqui o nosso indicador no gráfico, tá? O MACD, vou até fechar essa janelinha aqui, ó. Você pode vir aqui em exibir janela de dados. Aí ele vai mostrar pra gente todos os dados aqui, ó, que estão no gráfico, tá bom? E se você rolar até o final, você vai ver que na janela 1, ou seja, no indicador aqui, ó, a gente tem dois buffers, né? Que seriam os buffers? Seria o retorno de sinais, o retorno de valores que o nosso indicador está mostrando pra gente. A gente tem dois valores. Um dos valores é o MACD, ó. Presta atenção aqui nessas duas linhas, ó. Um dos valores é o MACD e o outro valor é a nossa linha de sinal. Então, quando a gente for programar aqui, a gente precisa capturar os valores que a gente quer utilizar aqui do indicador. No nosso caso, a gente não vai estar utilizando aqui a linha de sinal. Eu vou mostrar para vocês como faz para capturar ela, tá? O valor dela, mas a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar aqui somente o valor do MACD, tranquilinho? Então, seguindo o nosso script aqui, ó, pré-programado, a primeira parte, pessoal, já está aqui, ó, com os dedinhos apontando aqui, ó, inserir as inputs. Então, sempre que tem esses dedinhos aqui, significa que você precisa preencher algo. Então, o primeiro passo seria a gente inserir aqui as inputs. O segundo passo, declarar as variáveis, tá? O terceiro passo, fazer a atribuição das variáveis e adicionar um indicador no gráfico, beleza? O próximo passo seria alterar aqui os handles na desinicialização. Então, para quem ainda não está muito habituado aí com o MetaTrader, pessoal, veja os vídeos passados, tá? Que eu explico passo a passo para que serve cada funçãozinha dessa. Tem vídeo aí explicando cada linha desse código aqui, tá tudo explicado nos vídeos passados, tá? Dá uma olhada lá no robô de Stop ATR e no robô de FR, tá tudo explicadinho. Então eu resolvi aqui simplificar, a gente vai alterar somente o necessário aqui. Então aqui na parte de desinicialização, a gente vai fazer a liberação do indicador, né? Soltar a memória do indicador e também liberar aqui os arrays dos buffers que a gente for utilizar, tá bom? Próximo passo seria o quê? A gente trabalhar na nossa lógica operacional, para o nosso robô poder fazer a entrada, tá? E por último, a gente vai fazer aqui, ó, eu deixei aqui como opcional, uma opção de zeragem. No caso, a gente vai comprar, vai colocar o stop loss e o take profit, porém, se houver uma posição contrária, né, a gente quer fazer a zeragem. Então, eu vou utilizar este último laço aqui para fazer a zeragem caso ocorra um sinal contrário. Só fazendo um overview aqui de tudo que a gente vai aprender aqui no dia de hoje, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala aqui de MACD, quais são os parâmetros que tem no MACD, né? Se eu der um duplo clique, ó, ele mostra pra gente aqui, ó, na aba de parâmetros, a média rápida, a média lenta, tá bom? E a média de sinal. Então, se eu quiser deixar esses valores aqui parametrizáveis dentro do meu robô, eu preciso criar inputs para que depois, quando eu insiro o robô, eu consiga fazer a alteração, beleza? Então, vamos começar aqui
colocando as inputs do MACD. Então, é só começar aqui escrevendo input, colocar também o tipo da variável que eu quero declarar, vai ser uma variável do tipo inteiro, porque os valores a gente vai colocar números quebrados, né? Por exemplo, a média lenta vai ser, sei lá, 26. Então, não vai ser 26, alguma coisa, vai ser 26. Então, vai ser do tipo inteiro, não vai ter casas após a vírgula. Então, vou escrever assim, ó, média lenta vai ser 26. E aqui na frente, turma, eu vou escrever o que eu quero que apareça para o usuário, tá? É o nome que vai aparecer para o usuário. Vou escrever aqui, ó, média lenta, tá bom? Depois, pessoal, para facilitar aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Além da média lenta, nós temos aqui a média rápida e temos também a média de sinal. Vou indentar aqui para ficar tudo bonitinho, organizadinho, tá? E vamos trocar os valores para ficar padrão quando a pessoa adicionar o robô no gráfico. Então, a média lenta vai ficar 26 mesmo, a média rápida vai ficar 12 e a média de sinal aqui, turma, vai ser de 9 períodos, tá? E aí, ó, eu troco aqui também o que vai aparecer para o usuário, tá? O que vai aparecer para o usuário quando ele adicionar, esse aqui vai ser média lenta, aqui vai ser média rápida e aqui média sinal, fechado? Ótimo. Falei para vocês também que nós vamos ter dois níveis, né? Dois níveis que nós vamos parametrizar para quando o nosso MACD aqui, ó, cortar esses níveis, a gente poder fazer a entrada, beleza? Então, a gente vai ter que parametrizar esses dois níveis também. Vamos deixar aqui parametrizável. Vou colocar assim, ó, input. Agora, turma, esse camarada, ele não pode ser do tipo inteiro, tá? Ele tem que ser aí double, porque você pode querer colocar casas após a vírgula. E outra questão é que você também vai trabalhar com números negativos, né? Então, pode ser que a gente tem aqui, ó, toda vez que está acima da linha zero, o número é positivo. Abaixo da linha zero, o número é negativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, trabalhando aqui embaixo, menos 80, menos 70, menos 30. Você que vai determinar qual nível aqui que você quer abaixo de zero. Então, vamos trabalhar aqui, pessoal, com uma input do tipo double, porque ele permite casas após a vírgula e também permite que a gente coloque números negativos, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó, o nível da compra. Lembrando que esses nomes é você que está inventando. Eu estou inventando esse nome aqui, tá? Ele é simplesmente uma variável que vai receber. Então, não se preocupa com o nome. Ah, mas como é que ele sabe que é nível da compra? De repente, você está começando aqui, você não sabe por que eu estou escrevendo dessa maneira. Mas você pode escrever o que você quiser, tá bom? Não faz diferença. Eu coloco um nome aqui que seja fácil de eu lembrar, fácil de eu bater o olho e saber que essa variável se refere ao nível da compra, tá bom? Vou deixar padrãozinho aqui, turma, somente para fins de teste. Sei lá, vou deixar 50 aqui, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, nível da compra, tá? E também preciso colocar aqui, ó, o meu nível da venda. Então, eu venho aqui, ó, input double, beleza? Onde estava nível da compra, coloco aqui nível da venda e aí, seu valor negativo, certo? Menos 50, tá? Troco também aqui o que vai aparecer lá para o usuário, fechado? Meus amigos, vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em arquivo, vou clicar aqui em salvar como, e vou dar um nome para ele, tá? Vou salvar aqui dentro do pack de robôs, depois eu só atualizo lá dentro do pack. O nome desse robô vai ser o seguinte, ó, bot underline MACD, tá bom? Vou pôr underline no YouTube também, porque é o código desenvolvido aqui para o canal, tá? Clicar aqui em salvar, pronto. O nosso robô está salvo lá dentro. Se eu compilar, obviamente vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque o código está todo bagunçado, né? Eu ainda não preenchi tudo, tem muitas coisas aqui que nem estão declaradas, são nomes de exemplos que eu coloquei, ó, tá vendo? Então, obviamente que vai dar erro. Então, não vamos nos preocupar agora com a questão de erros aí de sintaxe, tá bom? Ótimo, pessoal. Não vou nem apagar isso aqui, vou deixar aí como está, tá bom? Então, depois que a gente colocou as nossas inputs, né? Ou seja, todos os valores que eu quero fazer a alteração, eu preciso fazer a declaração das minhas variáveis, tá? Então, turminha, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um enter e vou escrever aqui dentro, tá? Deste campo aqui que eu comentei. Então, o que que a gente vai precisar aqui? Bom, primeiro eu vou precisar de uma variável para receber o meu indicador, tá bom? A gente sempre declara ela aqui, ó, como inteiro, tá? E eu vou chamar aqui assim, ó, de MACD underline handle. Por que handle? É o manipulador aí do MACD, beleza? Dou um igual aqui, ó, escrevo assim, ó, invalid underline handle. Para quê? Para que ele seja inicializado com um valor inválido, ou seja, um valor que não tem utilidade nenhuma, beleza? Depois, pessoal, falei para vocês também que a gente vai precisar fazer o quê? Carregar os buffers, né, com os valores. Então, esta variável aqui vai receber o indicador, mas para eu poder utilizar os valores, eu preciso carregar esses valores dentro de um buffer. Imagina que é uma caixinha, é lá dentro que eu vou carregar esses valores. Então, vou escrever o seguinte, ó, double, tá? Tem que ser do tipo double, porque pode ter valores positivos, pode ter valores negativos, pode ter valores com casas após a vírgula, beleza? MACD underline buffer. Ele é do tipo array, então tem que pôr esse colchete aqui, ponto vírgula. Vou declarar também uma variável double chamada sinal underline buffer. Por que sinal buffer? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, que o nosso MACD tem dois buffers, tá? Tem o buffer que retorna o valor do MACD e tem o buffer que retorna o valor do sinal. Por isso que eu tenho aqui dois buffers, tá bom? Fechado. De variáveis, cara, é isso que a gente precisa declarar, tá? Para manter o padrão, tudo que eu declarei aqui, ó, de variáveis, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X aqui, ó, e vou colar aqui dentro, tá? Só pra gente saber que tá dentro daquilo que a gente preencheu aqui no nosso sisteminha aqui, tá?
Só para ficar organizadinhas, para depois eu saber que o que tá fora daqui de dentro, né, eram coisas que já existiam aqui dentro do código, tá bom? Ótimo. Então, fiz meu segundo passo aqui, que era declarar as variáveis, belezinha. Próximo passo, pessoal. Agora a gente vem aqui, ó, para atribuição de variáveis. Então, eu até coloquei aqui, ó, exemplo, underline handle. Aqui no lugar de exemplo, né, a gente vai receber quem? A gente vai receber o MACD handle, beleza? Qual que é o indicador? O exemplo que está aqui é do último vídeo, que era de Bollinger Bands, né? Mas o que a gente vai estar utilizando aqui é o MACD. Então você vai escrever assim, ó, IMACD, beleza? Vamos lá. O primeiro campo é o campo symbol, tá? Que é o símbolo que a gente está operando. Então ele vai buscar qual que é o símbolo que eu estou operando. É o índice, é o dólar? Qual que é o símbolo? Esse cara que vai buscar o símbolo. Tá bom? O segundo campo, turma, é igual ao do Bollinger, tá? Vai ser o tempo gráfico. Agora, daqui para cá, ó, não tem mais nada a ver. Então, eu vou apagar, beleza? E a gente vai colocar os parâmetros do próprio MACD, beleza? Se eu tô com dúvidas de quais são os próximos campos, o que que eu faço? Clico aqui em cima do MACD, ó, coloco o cursor ali, clico em F1, ele vai abrir aqui a aba de ajuda pra gente, ó. Então, a gente já vai conseguir aqui, ó, ver quais são todos os parâmetros que eu preciso preencher. Então, o primeiro campo é o símbolo. O segundo campo é o período representado pela minha variável tempo gráfico. O terceiro campo, pessoal, seria o quê? A média rápida, tá? Então eu escrevo aqui, ó, o mesmo nome que eu declarei lá nas minhas inputs, tá? Média rápida, ó, do mesmo jeito que eu escrevi aqui na input, porque ele vai puxar esse valor 12 aqui para dentro. Então, média rápida, esta variável com média rápida vale 12, ele vai puxar aqui para dentro, tá? Vírgula. Depois, qual que é o próximo parâmetro, ó? Slow MA, que é a média lenta. Escrever aqui, ó, média lenta. Vírgula. Próximo parâmetro, sinal. Ó, molezinha, hein, turma? Já vale seu like, hein? Média, underline, sinal. Para um segundinho aí, cara, esse vídeo, pausa ele aí, deixa o like, depois você volta a assistir, cara. É muito importante para mim o seu like, beleza? Para você às vezes não é nada, mas para quem tá aqui do outro lado produzindo conteúdo, cara, é extremamente importante e isso ajuda a impulsionar o nosso trabalho, fechado? Bom, o último campo aqui, pessoal, é o preço aplicado. Qual que é o preço aplicado? Ó, é aqui, ó, esse cara aqui, ó, preço, price close. Então, aqui, dentro das inputs, a gente tem um enumerador de preço aplicado, onde você pode escolher qual que é o preço. Você quer colocar no preço de fechamento, preço de abertura. Qual a base de cálculo desse indicador? No nosso caso, vai ser o preço close, que eu já deixei padrão. Então, a minha variável preço está recebendo price close, que é o preço de fechamento, tá? Isso é possível alterar depois lá dentro do robô. Eu vou te mostrar na hora que o robô estiver pronto, tá? Bom, pronto. Digitei aqui preço. O que mais que precisa fazer aqui? Que não precisa fazer nada, tá? Agora é o seguinte, ó. Se na hora da criação, beleza, ocorrer algum erro, eu faço um teste aqui, ó. Então coloquei se, exemplo do handle, o que é no lugar do exemplo? Foi o MACD. Se ele for inválido, vai printar aqui na tela. Erro, criar o indicador. Aí eu apago esse monte de X aqui, ó. MACD, pronto, fechado. Ele já vai mostrar pra gente um erro se houver, se ele não conseguir criar esse indicador. Depois, a gente precisa adicionar o nosso indicador no gráfico, para quando a gente arrastar o robô no gráfico, ele carregar automaticamente o nosso indicador, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, MACD, handle. E aí ele vai fazer o carregamento já, tá bom? Legal, turma. Vou clicar aqui em salvar, tá? Só para já ir salvando aqui o nosso bot. Fechado. Galera já vinha me pedindo aí há bastante tempo para trazer um treinamento de MetaTrader, tá? Treinamento aqui da linguagem MQL5. Então, caso você tenha interesse, pessoal, em participar de um treinamento de MQL5, aqui na descrição vai ter um link para você se cadastrar em uma lista de interesse. A partir do momento que você se cadastrar, colocar seu número de telefone lá, você vai receber uma mensagem automática via WhatsApp, falando, ó, você já está dentro da lista de interesse. Assim que sair o treinamento, você vai receber em primeira mão as novidades, tá bom? Vai receber a oferta, quanto vai custar, etc, o tempo de treinamento, enfim, você vai receber ali tudo detalhado no seu WhatsApp, tá? Então, caso você tenha interesse, está procurando alguém aí que consiga te ensinar esse negócio de uma forma didática, se até hoje você não conseguiu aprender comigo, eu tenho certeza que você vai aprender, cara. Beleza? Se cadastra ali no lista de interesse e receba em primeira mão as novidades aí. Em breve, o treinamento de MetaTrader aí, treinamento da linguagem MQL5 deve estar saindo e você vai ser o primeiro a receber, tá bom? Show de bola, turma. Olha só, depois que a gente carregou o nosso indicador, presta atenção numa coisa aqui, ó. Chart Indicator Edge, tá bom? Esse aqui é o ID do gráfico, a gente põe 0 aqui, a gente tem que colocar qual a janela que quer inserir o indicador. Se eu deixar 0, ele vai tentar inserir aonde? Em cima dos candles, não vai dar certo. Então eu preciso pôr 1, porque ela é uma subjanela, beleza? Então tem que lembrar aqui de trocar toda vez que for um indicador que fica aqui numa subjanela, trocar aqui para 1. Belezinha, este passo aqui de atribuição de variáveis já está pronto. Agora, vamos passar para o próximo passo. Aqui na função onDayNit, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar aqui o handle para ele poder descarregar quando remover o robô do gráfico. Então, a função dayNit, ela é uma desinicialização do bot. Então, eu coloco aqui para ele tirar o meu indicador, MACD handle, e eu vou colocar aqui, ó, para ele limpar o buffer, tá? Então, eu tenho dois buffers, né, que eu criei, o MACD buffer e o sinal buffer. Não tenho um terceiro buffer, então apago. Tá bom? Só tenho dois buffers aqui. Lindo, tá? Tá tudo se encaminhando aqui, cara. O nosso robô já fica pronto em alguns minutinhos aqui.
Então, vamos lá. Próximo passo, pessoal. Aqui dentro da função OTIC, tá? A função OTIC, toda vez que dá um tique, toda vez que sai uma negociação, essa função é chamada, tá bom? Então, aqui é onde a gente vai fazer o carregamento dos nossos buffers. Mas eu só tenho 2 buffers, tá? Não tenho 3. Então, este buffer aqui, eu posso apagar, beleza? Bom, qual buffer eu quero carregar, né? Eu quero carregar a partir do meu indicador MACD Handle para dentro do meu buffer de MACD. Então, o indicador MACD, tá? Vai copiar o valor para dentro do meu buffer MACD, que é o buffer, esse cara aqui, ó, o valor deste cara, tá bom? E aqui embaixo, turma, o meu MACD handle, tá bom? Ou seja, o meu indicador, ele tem 2 valores. Um valor a gente carregou aqui no MACD buffer e o outro valor, tá, do mesmo indicador, a gente vai carregar no sinal buffer, tá? Não era esse o nome? Vamos até conferir aqui, ver se eu não tô colocando o nome errado, ó. Tá aqui, ó, minha CD buffer, sinal buffer. Bom, tá certinho. Então, agora é o seguinte, ó. O que são esses números aqui já? Bom, o primeiro número é o número do buffer. Como é que eu sei que o número 1 é o buffer do MACD? Como é que eu sei que o número 2 é o buffer da linha de sinal? Não sei. Vou deixar assim e depois eu vou mostrar para vocês como é que eles vão fazer para descobrir. A gente vai programar tudo supondo que isso aqui está correto. Se der errado, depois a gente altera. Mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para descobrir. Beleza? Aqui no Array Set a Series, pessoal, para que serve isso? Para organizar o nosso buffer. Então, já expliquei isso aqui várias vezes, tá? Nos outros vídeos, recomendo que se você tem interesse no assunto, tá gostando da forma que eu explico, cara, volta lá e assiste os outros vídeos que já tudo explicadinho também, você vai ter um entendimento ainda melhor, beleza? Então, o buffer, turma, é uma caixinha, imagina assim, é uma caixinha. Quando a gente copia o buffer, se eu estou copiando aqui 5 valores, essa posição vai ser o 5, essa posição vai ser o 4, essa posição vai ser o 3, aqui o 2, aqui o 1, tá? E aqui vai ser o 0. Então é assim que ele copia invertido. Para ele, este candle que está aberto aqui é o candle 5, tá? Mas não é isso que a gente quer, fica difícil de programar assim. Então, a melhor coisa é a gente fazer o quê? Trocar a ordem desses camaradas, tá? Inverter a ordem em que ele é mostrado para nós. A gente quer que ele seja aqui 0, a gente quer que aqui seja 1, 2, 3 e assim por diante. Como é que eu faço isso? Eu utilizo isso aqui, ó. Esta função Array Set a Series. Ele pega o valor do buffer, pega aquela caixinha e troca os números que tem dentro, tá? Reordena ela. Para isso que serve. Então aqui eu coloco o quê? Qual buffer que eu quero reordenar? Eu quero reordenar o buffer do MACD. Então eu coloco aqui, ó, MACD, buffer. E aqui eu também quero reordenar o outro buffer que eu acabei de carregar, ó, que é o buffer do sinal. Troca aqui, ó. Até meu programador, cara, já tá craque em programação de tantos vídeos que o cara já viu aí. Se ele pegar aí, ele já sai programando. Então, turminha, programação é repetição. Você tem que pegar e tem que repetir, faz uma vez, 2, 3, vai treinando, você vai decorando esses nomes para que serve cada coisa, tá bom? Legalzinho. Bom, já reordenei aqui, vamos para o próximo passo. Aqui eu não preciso mexer em mais nada, tá? Vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo, turma? É a lógica. Aqui a gente vai trabalhar a nossa lógica operacional. Aqui tem um exemplo de como fazer as coisas, mas eu vou apagar, tá? Vou apagar, a gente vai fazer aqui do zero. Então, olha só, eu tenho 2 sinais aqui, o sinal de compra e o sinal de venda. Quando é que vai ser a compra? Quando o MACD cortar a nossa linha do nível da compra, lembra? Então, como é que ficaria o nosso sinal de compra aqui? Eu preciso pegar o cruzamento. O cruzamento, turma, a gente tem um momento pós-cruzamento e um momento antes-cruzamento, tá? O momento, vamos pegar aqui primeiro o momento, posso pegar, tanto faz, o momento antes, tá? Vamos pegar este momento aqui, ó. Este momento aqui antes de cruzar. Então, como é que eu posso escrever este valor do MACD em relação a esta linha? O que tem que acontecer antes do cruzamento? O meu MACD tem que ser menor do que o meu nível aqui da compra, certo? Então, pessoal, como é que ficaria esta condição aqui de entrada? Ficaria o seguinte, turma, isso aqui, ó, o meu MACD, underline, buffer, no momento 2, ele tem que ser menor do que o meu nível da compra. Quanto que é o nível da compra? É esse cara aqui, ó, que a gente parametrizou lá no input, tá? Se for 30, ele vai pegar essa variável e vai estar com o valor de 30, tá? É isso que tá falando. No caso aqui positivo, né? Então, meu MACD buffer no momento 2 tem que ser menor do que o nível da compra, tá? E o meu MACD underline buffer no momento 1 tem que ser maior do que o meu nível da compra. Ou seja, primeiro tem que ser menor do que o nível da compra, tá? Depois tem que ser maior do que o nível da compra. É isso que eu expliquei aqui para ele em linhas de código, tá? O meu sinal de venda, turminha, é o mesmo sistema, tá? É o mesmo sisteminha. Vamos pegar aqui um sinal de venda aqui, ó. Vou riscar aqui a grosso modo, ó. Deixa eu ver aqui, vou dar um print. Vou traçar aqui, ó. Imagina que nosso nível da venda seja aqui, tá? Então, antes do rompimento, ó, é esse cara, depois do rompimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o meu MACD buffer na posição 2 seja maior do que o meu nível da venda. E depois do cruzamento, né? Meu MACD buffer na posição 1, que é esse cara aqui, ó, cruzou, seja menor do que o meu nível da venda também. Ótimo, pessoal. Nossa lógica operacional já está montada, tá bom? Essa aqui é a lógicazinha do robô, é bem simples, tá? Depois, a gente vai para o quê, turma? Para aquela condição de zeragem, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui para ele, ó?
Se eu tenho uma posição aberta, tá? E essa posição for de compra, aí aqui, ó, eu vou colocar o sinal que eu quero que aconteça para poder fazer a zeragem. Aqui tinha um sinal de exemplo, mas eu vou colocar o seguinte: se eu estou comprado e houver um sinal de venda, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar a função de zeragem e aí ele vai zerar a posição. Mesma coisa, pessoal, aqui, ó, para venda. Se eu tenho posições em aberto e eu estou vendido, tá? O position type sell ele é true, então ele vai avaliar também se eu tenho um sinal de compra. Se eu tiver um sinal de compra, aí vai chamar a função aqui de zeragem. Vamos compilar, vamos ver se ficou algum erro. Ficou algum erro, já vamos corrigir, ó. Tá faltando aqui, ó, algum parênteses em algum lugar. Vamos ver onde é que foi. Na verdade, tá sobrando parênteses aqui, ó. Pronto, vamos compilar, vamos ver se ficou algum erro, ó. Lindo. 0 erros de sintaxe. Isso aqui significa que o robô vai funcionar já? Não. Significa que só não tem erros na maneira que eu escrevi. Significa que tudo que eu escrevi ele entendeu. Agora, se vai funcionar da maneira que eu quero, é outra história. Eu preciso fazer o teste, beleza? Então, turminha, o que a gente vai fazer agora? Bora testar o robozinho aí e ver se tudo aquilo que a gente programou está condizente. Vamos ver se eu acertei o buffer aqui também, né? Ou se a gente vai ter que trocar os dados do buffer aqui, tá? Mas antes, cara, vou te falar o seguinte. Tô começando um projeto aí com um cara lá do meu grupo, tá? Renato. Esse cara, ele é monstro, o cara é fera aí no Day Trade. O cara já vinha apresentando resultados há bastante tempo. Vinha postando lá, a gente tinha lá um tópico, né? Onde a gente podia postar lá resultados só em conta real. E o cara vinha postando resultados aí há mais de ano em conta real. E aí eu vejo que tem muita gente perdida no Day Trade, né? E diante disso, cara, eu resolvi fazer um projeto com ele aí. A gente tá começando esse projeto, tá engatinhando ainda. Mas, caso você queira participar, é de graça, tá? É só você entrar aqui no grupo do meu Telegram. E aí, uma vez que você entrou no grupo, você vai vir aqui, ó, no Mini Gradiente Análises, tá? Aqui é onde o cara vai passar as análises que ele está fazendo, tá bom? Vai passar os pontos aonde ele está fazendo as entradas, tá? Então, este grupo aqui é para o Mini Gradiente. Por que Mini Gradiente? Mini Gradiente também é um robô que eu desenvolvi, muitos de vocês já devem conhecer, onde ele faz o tal do preço médio reativo, né? Ele vai comprando e vendendo nos níveis de preço, tá? Tem para MetaTrader e tem para Profit. O Renato, inclusive, ele utiliza para Profit, tá? Se adaptou melhor no Profit e ele vem usando já há bastante tempo no Profit. Então aqui ele mostra os sinais dele de entrada, o que ele tá fazendo, etc, tá? Mas tem gente que às vezes não tem o Mini Gradiente, que é só entrar na mão ali, beleza. Mas o resultado que ele mostra aqui, por exemplo, no dia de hoje ele fez R$ 500, tá? É utilizando o Mini Gradiente. Então, se o preço é a favor, ok. Se ele vem para dar, o robozinho ele vai fazendo entradas, né? Para você que caiu agora de paraquedas, cara, e não sabe o que é o Mini Gradiente, vou deixar aqui nos cards, tá? Algum vídeo só falando sobre ele aí. Mas basicamente é um robô semiautomático. Você faz a entrada manual e depois o robô assume montando o gradiente, entendeu? Então você dá o sinal e o robô assume. E aí aqui ele passa sempre o que ele tá fazendo, tá? Tá tendo um resultado muito bacana. De repente mais pra frente a gente vai evoluir para um grupo privado, né? Só para membros, mas por enquanto aí tá 100% gratuito. Qualquer pessoa pode entrar aqui e tá participando. Além disso, aqui dentro do grupo, cara, a gente conversa aí sobre programação, tá? O grupo já tá aí com quase 10 mil membros. Conversa aí sobre programação, galera troca ideias sobre robôs, estratégias, etc. É bem bacana para você que quer começar a se envolver mais aí nesse meio, tá bom? Então, entre aí no grupo, tá? Faça parte aí da comunidade, No Risk No Gain, que só cresce. Fechado? Bom, turminha, antes aqui da gente testar, tá? Eu vou preferir testar aqui o buffer para ver se ficou certo. Então, como é que você faz para testar se o número que você colocou aqui ficou ok? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar aqui um print, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Print, abre parênteses, aspas duplas. Aqui dentro você vai escrever o texto que você quer que apareça, tá? Vou escrever aqui MACD, vírgula, o que eu quero que ele plote? Eu quero que ele plote esse cara aqui, ó, MACD buffer, tá? Na posição 0, tá? Ponto vírgula. Vou mandar ele plotar também o sinal, tá? Print sinal. Só dele plotar aqui, a gente já vai saber se está invertido ou não, entendeu? A gente vai analisar o valor. Sinal do buffer também na posição 0. Vamos compilar este camarada, tá? Vou vir aqui no gráfico, vou apertar Ctrl I. Vou remover aqui o MACD, beleza? E agora a gente vai testar o robô. Vamos jogar o robô no gráfico e vamos ver se ele vai aparecer essa mensagem aqui. Então, ele está aqui dentro já do pack. Vamos atualizar aqui para ele aparecer, ó. Botão direito, atualizar. Já apareceu aqui o robô. Vou carregar ele no gráfico. Vamos vir aqui no parâmetro de entrada, tá? E aí, pessoal, aqui, ó, então ficou o tempo gráfico. Aqui ficou o preço aplicado. Lembra que eu falei para vocês? Poderia ser aplicado preço de fechamento, abertura, máxima, mínima, enfim, tá bom? Converter para points ou não, isso aqui serve para Forex. Se for usar no Forex, coloca sim, caso contrário, coloca não. Número mágico, número de identificação do robô, né? Como se fosse o CPF. Cada robô que você for colocar aí tem que ter um número mágico diferente. Média lenta, média curta, média de sinal. O nível da compra, o nível da venda, o desvio, isso aqui é um offset, tá? Do envio das ordens, o número de lotes, take profit e o stop loss, vamos dar um ok. E vamos ver se apareceu aqui, ó, vem aqui na aba Experts aqui embaixo, ó. E aí ele vai ficar printando na tela os valores. Olha só, MACD. Tá mostrando aqui pra gente menos 42. O que a gente faz? Clica com esse botãozinho aqui, ó, no meio do mouse, ele abre esta cruz. A gente vai passar o mouse aqui, vamos ver quanto que tá, ó. O MACD tá aqui, ó, muito próximo da linha, né? Tá muito em ciminha, mas a gente consegue ver aqui que o MACD, ó, ele é um pouco menor,
tá para baixo, então ele é menor que o sinal. Então, teoricamente, aqui está correto. Vamos colocar um espacinho aqui, ó, 2 pontos de espaço para ficar melhor para visualizar, ó. Vou compilar novamente, ó, tá vendo, ó? Melhorou a forma de visualização, tá? Agora, olha só que interessante, turma. Olha o valor que ele mostra aqui, ó, no sinal e na minha CD, né? Vou passar o mouse aqui, olha lá o valor que ele mostra, ó. São valores próximos, né? Tipo assim, ó, menos 46, menos 42, etc. Olha o valor que tá mostrando aqui, ó, menos 44, então minha CD tá correto, né? Ou tá muito próximo do correto. E o sinal tá mostrando 1.408 mais um monte de casa aqui. Então significa o quê? Que o buffer aqui tá errado. Tá? Não existe buffer 1 e 2, é buffer 0 e 1. Então vou trocar aqui para 0, ó. Vamos compilar aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, ó. Já melhorou, né? Então, o MACD aqui está mostrando quanto? Menos 46. E o sinal, menos 40. Ou seja, o sinal está mostrando aqui que é maior, mas não é. Ó. O MACD que está acima da média. Se o MACD está acima da média, significa que o número do MACD é maior. Menos 45 não é maior que menos 37. Ó. Então está invertido. Então não é 1 e 0. Aqui é 0 e aqui é 1, tá? Vamos compilar novamente. E vamos ver que o número agora ficou certo. Ó. Olha lá. Ó. Agora sim, ó, o MACD, ó. Menos 32. Vou passar o mouse aqui, ó. Olha lá. Menos 34. Tem um errinho de mouse ali, tá? E o sinal, menos 45, ó. Olha o sinal aqui, ó. E olha a escala aqui de preço, ó, tá? Então, tá certinho agora. Nossos buffers estão com valores corretos. Por isso que é interessante você fazer esse teste aqui para comprovar se realmente você está capturando o valor correto, tá? E depois não ficar batendo cabeça aí, ó, à toa. Ah, o robô não funciona, isso e aquilo. Às vezes você programou errado, né? Tá bom? Deixou um detalhezinho passar, tá? Então, vamos compilar aqui. Show de bola. O que a gente vai fazer agora, turma? Vamos colocar para rodar aqui no backtest para ver se ficou certinho. Então, ó, você faz o que? Abre o testador. Como é que você abre o testador? Você vem aqui, ó, em exibir, testador de estratégias, tá? Ou digitei Ctrl R no teclado, beleza? Aqui no geral você vai marcar único. Aqui você vai marcar, vai colocar o robozinho que a gente acabou de criar. Cadê? Vamos achar ele aqui, ó. Pack de robôs, MACD YouTube. Deixa aqui no Incifrão N. Caso não apareça para você o Incifrão N, você tem que adicionar, tá bom? Por que o Incifrão N? O Incifrão N é a série contínua do índice. É como se fosse o input. Para você adicionar, você vem aqui, ó, em exibir. Cadê? Observação de mercado. Tá? Ele vai abrir essa janela para você, você clica aqui e adiciona o ativo que você quer fazer o teste, senão você não vai conseguir testar. Todos os robôs que você quer, todos os ativos que você quer fazer teste, você tem que adicionar aqui, senão você não consegue carregar aqui, tá bom? Bom, gráfico de minuto, período não vou mexer, para frente não, o último ping aqui, 17 milissegundos já tá na minha máquina, o valor aqui, beleza? Aqui tem que manter BRL, não sei porque agora aqui ele apagou, tá? Mas enfim, se tiver USD, sem escrever BRL, marca aqui o modo visual, vamos clicar aqui em iniciar e vamos ver se ele vai executar aí certinho ou se ficou algum erro. A gente poderia fazer mais um esqueminha aqui, pessoal. Olha só, ele fez a compra, né? Porque aqui em algum momento ele passou da linha, mas fica difícil de você visualizar, né? Cadê as linhas horizontais? Aqui não tem, tá? Então o que eu vou fazer, turma? A gente vai inserir aqui umas linhas auxiliares para plotar esses níveis, né? E ficar mais fácil a gente fazer uma análise, tá bom? Então, turma, para não ficar muito maçante, vou copiar do meu outro código aqui que já está pronto, tá? A função para desenhar as linhas. Então, esta função desenhar linha horizontal, ela está aqui embaixo, ó. Ou seja, quando o compilador passa por ali, ele faz uma chamada na função, tá? E aí eu coloco os parâmetros que eu quero que ele já coloque nessa linha, tá? E aí ele já vai plotar a linha para mim automaticamente, somente fazendo isso, tá? Não vou entrar no detalhe aqui de como é feito, mas depois, caso você venha adquirir o pack, aí você pode estar estudando o detalhe aí para entender como é que essas linhas aqui são chamadas, beleza? Então dá uma olhadinha no link da descrição, caso você tenha interesse em adquirir o pack do MetaTrader. Toda semana que eu trouxer um código novo aqui para vocês, que eu ensinar a programação, vai lá para dentro desse pack, tá? Ele tá, por enquanto, com um valor bem acessível, mas conforme for entrando robôs lá dentro, novos códigos forem entrando dentro desse pack aí, o valor vai subir, tá bom? Então aproveita agora para assinar enquanto ainda tá barato, fechado, turma? Então, agora sim, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a linha mais 50, menos 50 que está aqui no nosso robô também, ó. Tá parametrizado aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, vamos iniciar aí o teste. Vamos ver se ficou tudo certinho a nossa programação, tá bom? Tá carregando aí, ó. Fica de olho aqui, ó, no MACD, tá? Então, esse aqui tá abaixo, esse está acima. Se fechar assim, automaticamente ele tem que executar uma ordem de compra no próximo candle, tá? Vamos ver. Olha lá, ó, fechou acima, estava abaixo, né? O próximo fechou assim, ou seja, houve um cruzamento, beleza? O próximo candle que abriu, tá? Fez a entrada na compra. Vamos acompanhar, ó, olha só. Ele colocou também, ó, o take profit e o stop loss estava calibrado lá em 1000 pontos. Se o nosso MACD aqui, ó, da venda, cortar a linha de menos 50, antes de pegar o stop, ele tem que fazer a zeragem da posição. Então vamos analisar isso aí se ficou certo também. Olha lá, ó, fez a zeragem, ó. Estava antes da linha, próximo, depois da linha, ou seja, cortou a linha de menos 50. Quando abrir o próximo candle, fez a zeragem da posição, tá bom? É possível também habilitar ou desabilitar essa função caso você queira, tá? Aí tem que fazer uma programaçãozinha, mas é bem simples. Você vai criar um numerador, vai colocar lá sim e não, e aí se o numerador for sim, então utiliza a função de zeragem. Se o numerador for não, então não utiliza a função de zeragem, tá? Basicamente é isso, bem simples. Bem tranquilinho de fazer. Olha lá, ó, estava acima, estava abaixo, cortou.
cortou, fez entrada na venda. Vamos ver se a mecânica aí ficou correta, tá? Depois você pode calibrar, rodar seus backtests, tá bom? Ver os melhores resultados desse robô. Então, assim, te abre uma infinidade aí de opções. Você pode trocar os parâmetros, colocar um MACD mais lento, trocar esses níveis de mais 50, menos 50, tá? Ficou bem interessante o robô. Acho que vale a pena aí para quem não tem muito conhecimento de programação, quer apenas um robozinho ali para fazer alguns testes. Eu acho que o pack aí é bastante válido, tá bom? Olha lá, ó. Deixa eu pausar aqui. O que aconteceu aqui, ó? Estava abaixo, cortou, abriu o candle, fez a zeragem. Funcionando 100%. Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você curtiu aí, lembra de deixar o like. Isso aí contribui demais aqui pro meu trabalho. Deixe também as sugestões do que você quer ver aqui nesse canal, beleza? A gente se vê na próxima segunda-feira, como sempre, meus amigos. Faça chuva, faça sol, tem vídeo novo no canal aqui, beleza? Forte abraço, a gente se vê e até mais.